Mais uma vez, boa noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos que aqui está. Louvamos a Deus, oramos ao Senhor e o Senhor ele faz a obra em nós e por meio de nós. Queridos, o assunto de hoje é um assunto muito importante. Nós, como adventistas do sétimo dia, Deus ele suscitou um povo, Deus ele levantou um movimento profético, como eu já tenho até falado outras vezes. Nós somos mais do que uma igreja, nós somos um movimento profético. E nesse período que nós estamos vivendo, é um período solene da história da face da Terra. Nós estamos vivendo, de fato, no fim do tempo do fim. Breve, Jesus voltará. E o tema de hoje é justamente sobre esse assunto. Por que Jesus ainda não voltou? O que Cristo aguarda? O de fato, por que ele ainda não voltou? Será que o Senhor ele se alegra com as injustiças? Será que o Senhor se alegra? É óbvio que não. Com as tragédias acontecendo em meio às pessoas no mundo todo, como nós vemos, né? Nós temos aqui, na verdade, nós estamos tendo o privilégio e a grande responsabilidade também, o privilégio de vermos as profecias se cumprindo em nosso tempo. Imagina que se algum dos discípulos ou dos profetas no passado estivesse vivos atualmente, eles estariam olhando para o céu e dizendo: cadê Jesus? Cadê onde ele está? Ou seja, porque de acordo com as profecias, de fato, estão se cumprindo. E de acordo com as profecias, Cristo breve virá. Breve Jesus voltará. E esse é um tema importante, mas, afinal de contas, por que que ele ainda não voltou? O que Cristo aguarda? Vamos abrir a palavra de Deus. Você aí pode então acompanhar, que eu vou estar lendo aqui. Mateus, no capítulo 24, nós vemos aqui então um sermão aqui profético. Aqui Cristo fala um pouco da escatologia, de fato, dos eventos dos últimos dias, ou eventos finais. Então nós vemos aqui, apesar dele listar inúmeros acontecimentos, ele fala também de algo importantíssimo. Ele diz no versículo 13, no versículo 12, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, a maldade no mundo, o amor esfriaria de quase todos. O amor esfriaria de quase todos. Aqui Jesus falou de uma maneira específica para um grupo relativamente pequeno dos seus discípulos. Ele falou então para um grupo pequeno. Então ali mais ou menos 3, 4 pessoas. Então Jesus falando com esse grupo pequeno. Então ele disse que por se multiplicar a maldade no mundo, o amor iria se esfriar de quase todos, de quase todos. Então isso aqui é voltado para os cristãos, aqueles que professam o nome de Cristo. E o versículo 14, ele diz: e será pregado este evangelho do reino. O evangelho a qual Cristo se refere é o evangelho eterno. Evangelho este que ele próprio viveu, pregou às pessoas ao seu tempo. E ele diz então, continuando: irá ser pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então o fim virá. Adiantando um pouco à frente, no capítulo 1 de Colossenses, aqui o Senhor nos diz claramente que este evangelho, na verdade, foi pregado às pessoas. Capítulo 1, versículo 23, diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a
toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, diz Paulo, me tornei ministro. Então aqui Paulo fala que na sua época este evangelho foi pregado. Então veja, é uma das condições para a volta de Cristo. O evangelho foi pregado. Mas entenda, se nós olharmos a história, nós vemos que as pessoas de fato ouviram, mas muitos ainda não tomaram sua decisão. E o Senhor, ele é organizado. Vamos então um pouquinho para frente de Mateus, na verdade Marcos. Marcos, nós vamos ver no capítulo 4, o versículo 29. Marcos 4, versículo 29. A palavra de Deus nos diz o seguinte: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Quando o fruto se mostra maduro, o que o fazendeiro, o que o agricultor faz? Ele colhe, ele mete a foice e colhe. Queridos, para nós, adventistas do sétimo dia, nós entendemos que Cristo, ele já era para ter voltado. Já era para ter acontecido o segundo advento de Cristo. Mas isso foi postergado, isto foi retardado mais ainda. Por quê? Nós vamos ver já já. Nosso Salvador não apareceu tão depressa como esperávamos. Falhou, porém, a palavra do Senhor? Nunca. Devemos lembrar que as promessas de Deus, bem como as suas ameaças, elas são condicionais. Elas são condicionais. Então, queridos, com esse princípio, vemos algo interessante. Não importa quão plausível seja o raciocínio, culpar a Deus pela tardança do segundo advento, isso não é correto. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse assim retardada. Não era o plano de Deus. Assim, não era que ele queria isso. Não era desígnio que seu povo, Israel antigo, vagueasse 40 anos pelo deserto. Não foi plano, não era plano de Deus. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e rebelião daquele povo no passado, o que aconteceu? Excluíram eles de entrar na terra de Canaã terrestre, em Canaã terrestre. Agora, amados, os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel. Nós sabemos que nós, como adventistas do sétimo dia, somos o Israel moderno. Agora veja, de uma maneira específica, o cristão, não é? E nesse momento, os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno em Canaã celestial. Em nenhum dos casos, tanto agora como no passado, em nenhum dos casos, as promessas de Deus estiveram em falta. Queridos, Deus, ele cumpre a sua parte, sempre. Agora, perceba, é a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado nesse mundo de pecado e dor por tantos anos. É o quê? É a incredulidade. Como está hoje os nossos irmãos, o povo de Deus, na verdade, os que professam ser povo de Deus, os que professam ser adventista do sétimo dia, como estão incrédulos. O mundanismo, estão mundanos. Hoje, queridos, praticamente não se sabe quem é quem. E isso não é a vontade de Deus. Não, de maneira nenhuma.
O mundanismo está tomando de conta. E isso é triste porque quando você fala sobre esse assunto, hoje as pessoas elas não querem dar ouvidos à voz do Senhor, não querem dar ouvidos à advertência por meio da palavra de Deus, por meio da pena expirada. Não, não querem. Por quê? Porque querem continuar nos seus prazeres proibidos, nos seus pecados acariciados. O que querem é quantidade, volume, mas não qualidade. Deus, ele não precisa de igrejas. Deus, ele não quer igreja cheia. Não, não quer. O Senhor não quer igreja cheia de pessoas vazias. Deus, ele quer pessoas fiéis à sua palavra e não mundanos, não pessoas que não são consagradas. Hoje as pessoas não estão querendo orar mais, as pessoas não querem estudar mais a palavra de Deus. Hoje elas só querem bênção, mas sem compromisso. Muitos querem ser abençoados, mas poucos querem ser transformados. E algo mais que está retardando a entrada do moderno Israel em Canaã Celeste é a contenda entre o professo, o povo de Deus, que nos tem mantido nesse mundo de pecado e dor por tantos anos. Por besteira, as pessoas estão discutindo, estão se difamando, odiando uns aos outros, e por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iriam esfriar. Quase todos. Louvado seja Deus, que não é todos. Queridos, podem os adventistas do sétimo dia responsabilizar Deus pelo seu procedimento errado? Não, jamais. Nunca. No entanto, é possível que esqueçamos-nos de que Jesus está esperando algo glorioso acontecer. Deus, ele está de fato aguardando. Ele está de fato aguardando algo extraordinário acontecer em nossas vidas. Tenhamos chegado a certas conclusões de que realmente muitos estão brincando com a palavra de Deus, estão pisando na palavra do Senhor. Hoje, o que é errado, na verdade, o que era errado e continua sendo errado, atualmente em nosso meio é como se fosse certo. As pessoas não querem mais compromisso com a palavra, não querem compromisso com o próprio Deus. Querem andar e viver como se fosse o que? Uma brincadeira. Vão para as igrejas, vão para a instituição como se fosse um clube social para bater o ponto. Queridos, isso não é o plano de Deus. E Marcos, no capítulo 4, como nós lemos, o versículo 29, vou ler mais uma vez, diz: E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A ceifa. Queridos, tem uma citação no livro Parábolas de Jesus, na página 69, eu acredito que muitos irmãos aqui conheçam, que diz assim: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo à sua igreja, aos seus filhos. A igreja de Deus é composta de homens e mulheres fiéis à sua palavra. Aqueles que não são fiéis ao Senhor, esse não faz parte da igreja de Deus. E continua o texto: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, em sua igreja, então ele virá para reclamá-los como seu. Cristo virá para colher os seus, colher o fruto que está maduro. E na verdade, simboliza o caráter de Cristo estampado na vida dos servos e das servas de Deus. Muitos estão dentro das igrejas, mas não faz parte da igreja de Deus. Muitos estão enganando-se a si mesmo,
mas a Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Essa é a lei da semeadura. Se você planta melancia, você vai colher melancia. Você não pode colher milho do pé de melancia. Aquilo que o homem planta, ele colhe, ele ceifa. Jesus escolheu comparar o fim deste mundo com a colheita de um fazendeiro, pois sabia que qualquer homem entendia, qualquer homem iria entender. Jesus comparou o ponto central do plano da salvação com a colheita terrestre. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Logo que o grão cresce e dá fruto, amadurece, o homem lhe passa o quê? A foice, ele colhe, chegou o momento da colheita. Na ocasião em que Cristo descreveu essa cena importante para João na ilha de Patmos, nós vamos ver já em Apocalipse, no capítulo 14. Veja comigo, Apocalipse, capítulo 14, o versículo 14 em diante, diz o seguinte: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice. Olha o que foi que ele disse: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, chegou a hora da colheita, visto que a seara da terra já amadureceu, ou, em outras traduções, está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Queridos, na ocasião em que Cristo falou isso, descreveu isso para João, a natureza e o período de seu segundo advento, ele enfatizou algo importante, de o céu inteiro esperar pela colheita tardia no século 21. Amados, Jesus breve virá. Em sentido especial, os objetivos do reino de Deus e da plantação de grãos, veja, são os mesmos. A colheita não é feita a menos que o grão esteja maduro. Jesus espera a semente do evangelho produzir um grupo relativamente grande e significativo de cristãos maduro na última geração. Deixa eu só fazer um pequeno resumo do que é ser um adventista do sétimo dia. Um pequeno do pequeno, porque é muita coisa. Querido, o adventista do sétimo dia, ele vive diferente. Ele fala diferente, se veste diferente, come diferente. Ele age em meio à sociedade diferente, no sentido para melhor. Porque ele é uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. E aqui o fruto está lá em Gálatas 5, verso 22 e 23. Ali mostra o fruto do Espírito, nada mais, nada menos do que o caráter de Cristo estampado naquelas palavras: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei, porque aqui de fato é o caráter de Cristo estampado, e é isso, esse é o fruto, reproduzir o caráter de Cristo. Nós estamos vivendo, amados, no tempo do fim. Nós estamos de fato vivendo no tempo do fim. E Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja, em você. Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Cristo? Como está o seu caráter? A única coisa que nós vamos levar desta terra para a eternidade é um caráter transformado. Transformado à semelhança do caráter de Cristo.
Aqueles que esperam receber ou ter uma transformação mágica do caráter na volta de Cristo irão se decepcionar, porque esse é o momento de buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto. Esse é o momento de abandonarmos os nossos pecados. O evangelho eterno, o evangelho do reino, a qual Cristo viveu e pregou, é o evangelho que ensina a nossa que temos que ser dependente dele para tudo. E aqueles que são dependentes de Cristo para tudo são guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo não vivem no pecado. Aqueles que vivem no pecado são aqueles que ainda não se converteram. Queridos, nós ficamos tristes hoje, o grande número de pessoas de influência em nosso meio que defende o pecado, que você vai viver no pecado até Jesus voltar e pode viver, só que não vai para o céu. Antes do fechamento da porta da graça, os filhos de Deus deverão viver à vista de um Deus santo, sem intercessor e sem pecar pecados conhecidos, a qual o Espírito Santo já nos advertiu. Então, o povo de Deus não vai pecar após o fechamento da porta da graça. Se caso isso acontecer, vai confessar para quem? Porque Jesus não está mais no lugar santíssimo do santuário celestial. Jesus não está mais intercedendo pelos cristãos. Ele terminou a sua obra. Ele terminou o seu trabalho de intercessão, de investigação. Por isso, amados, todos aqueles que defendem que vão viver uma vida de pecado e vão para o céu, não são de Cristo. Muitas estrelas que brilham estão apagando-se, estão perdendo o seu brilho, porque estão sendo enganados, estão sendo deixados levar pela idolatria, o amor ao dinheiro. E isso é o quê? É o demônio dos cifrões, da riqueza. Eles estão sendo deixados levar pela riqueza, estão vendendo a sua vida, em outras palavras, quando concorda com o falso evangelho. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqueles que dizem ser pastores, mas insistem em pregar um falso evangelho, eles não são dignos de viver sendo sustentado pelo dízimo que pertence ao Senhor. Porque eles estão pregando um falso evangelho e induzindo o povo a viver no pecado. Que evangelho é esse, irmãos? Vivemos hoje no tempo da colheita tardia. O fruto, o testemunho pessoal que reproduz o caráter de Cristo não amadureceu. Como está a nossa vida hoje? Nós, como adventistas do sétimo dia, como estamos vivendo? O objetivo da vida cristã é a frutificação. O objetivo da vida cristã é a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. Quem tem Cristo vive uma vida em obediência aos princípios do Senhor. E quem tem Cristo anunciará Jesus a outras pessoas, mas não somente que Jesus perdoa, isso nós já sabemos, mas muito mais do que isso. Ele não somente perdoa, mas ele transforma, ele restaura a vida da pessoa para que ela viva uma vida santa, uma vida em obediência à palavra de Deus. Porque se não for para viver uma vida em obediência ao assim diz o Senhor, para que ter Bíblia? Para que ir para a igreja? Para que cantar? Para que orar? Se as coisas não vão mudar? Perceba que, amados, nós não podemos ser deixados levar pela nossa natureza pós-queda. Nós temos que mortificar a nossa carne. Nós temos que dizer não para aquilo que agrada a carne e dizer sim para o Espírito. Sermos guiados pelo Espírito Santo, queridos. Então, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja. Lembre-se,
A igreja de Deus não é CNPJ. A igreja de Deus não é uma instituição. A igreja de Deus é composta de homens e mulheres de carne e osso. Homens e mulheres fiel à palavra de Deus. Aqueles que não são fiéis à palavra do Senhor, não vivem em obediência à vontade de Deus, não são ainda, não faz parte ainda do grupo da igreja de Deus. Amados, que possamos buscar a Deus, que possamos confessar os nossos pecados ao Senhor e que possamos pedir perdão e ajuda de Deus para vencermos as nossas dificuldades, as nossas provações, as nossas tentações e que possamos vencer de fato os nossos pecados e não dos outros, mas é os nossos pecados. Porque quando Cristo voltar, ele vai olhar para a sua igreja, para o seu povo e vai dizer: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os servos de Deus, olhando para Cristo, vão clamar: Este é o nosso Deus em quem tanto esperávamos. E na sua presença vão se alegrar, amados. Grande coisas o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos buscar a Ele enquanto podemos achar, que possamos invocar o nome dEle enquanto Ele está perto. Acheguemo-nos a Deus e Ele chegará a nós. Que possamos clamar ao Senhor o Espírito Santo, porque Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que nós não venhamos a ser mundanos, incrédulos, mas que nós possamos crer na vitória com Cristo, porque com Jesus nós podemos ser mais do que vencedores, vencendo Satanás, vencendo as tentações, vencendo os nossos pecados, por meio do sangue de Jesus, que nos purifica, que nos santifica, que só Jesus nos justifica, só Jesus nos santifica e só Jesus nos glorificará. Tudo, amados, é pela fé. Tudo é pela fé. Por isso que o servo de Deus nos últimos dias viverá pela fé. Fé essa, uma fé operante, uma fé que vive o plano de Deus, uma fé que obedece e não simplesmente um sentimento de crer que Cristo existe, crer que o Senhor atua em nossa vida, mas não vive a vontade de Deus. Essa não é a verdadeira fé. Isso é uma falsa fé. A fé verdadeira, a qual o Senhor nos diz que os servos de Deus vão viver pela fé, é uma fé que opera, uma fé que obedece. Essa é a fé que o Senhor quer para cada um de nós. Que o Senhor fortaleça a tua fé, que o Senhor restaure a tua vida espiritual, e não só a sua, mas a vida de sua família, a sua saúde também, em nome de Jesus. Que Deus seja honrado, glorificado para a honra e nome